Olá, força elétrica. Determinar o módulo da força eletrostática entre duas cargas Q1 e Q2, Q1 2 microcoulomb e Q2 1 microcoulomb, localizadas no vácuo e separadas por 1 metro de distância. Então, analisando, como ele está pedindo aqui a força eletrostática, essa força eletrostática pode ser força elétrica, intensidade da força elétrica, intensidade da força eletrostática. Então, qualquer relação é estabelecida com força elétrica. Para calcular a força elétrica, F igual a K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Pelos dados do problema, determinar o módulo da força eletrostática. Então, o que eu quero saber é esse F. Para calcular esse F, ele está me dando o valor das cargas Q1 e Q2. Q1, 2 microcoulomb, que é 2 vezes 10 a menos 6. Q2, 1 microcoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Está me dando o valor da distância separadas por 1 metro de distância. Então, elas são distantes 1 metro da outra. Distância, 1 metro. E o K, constante eletrostática do vácuo. Essa constante eletrostática, ela é um valor já específico, um valor tabelado. No vácuo, ele vale 9 vezes 10 a nona. Se fosse no lugar diferente do vácuo, ele teria que me dar o valor. Aqui ele não está me dando, ele só está me dizendo que é no vácuo. Então a gente já tem que saber que essa constante eletrostática no vácuo, que eu vou precisar dela, aqui, que esse valor é 9 vezes 10 a nona. Por exemplo, se ele estivesse me dizendo que esse experimento foi realizado na praia. Na praia existe uma umidade relativa do ar maior, porque tem a influência da maré e tal, da maresia, então isso faz com que a umidade seja um pouco maior. Então, se tem umidade em experimento eletrostático, ele acaba sofrendo uma certa variação. Então, por isso que essa constante lá na praia seria uma constante diferente. Então, aqui, colocando esses valores na fórmula, F é que eu quero calcular. O K, 9 vezes 10 a nona. O Q1, 2 vezes 10 a menos 6. O Q2, 1 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, 1 ao quadrado. F vai ser, aqui a gente tem esse 9, que é parte numérica, esse 2, que é parte numérica, e esse 1, que é parte numérica. 9 vezes 2 dá 18, 18 vezes 1, 18. Vezes base 10. Opa. 10 a nona, com 10 a menos 6, com 10 a menos 6. Multiplicação de potências com a mesma base. Conservo a base e vou somar os expoentes. Então, aqui eu vou ter 9 mais menos 6 mais menos 6. Dividido por 1 ao quadrado, que dá 1. F vai ser 18, é ele mesmo, vezes, aqui eu tenho 10 elevado a 9, mais com menos dá menos 6, mais com menos dá menos 6, sobre 1.
F vai ser 18, é ele mesmo, vezes 10 elevado a 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Aqui sobre 1, dividido por 1, não vou precisar dele, não vou precisar escrever. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, então 1 vai desaparecer. Então, eu fiquei com 18 vezes 10 a menos 3. Como a gente convenciona colocar esses valores na forma de notação científica, 18 é maior do que 10, então ele não está em notação científica. Eu vou andar uma casa para a esquerda. Andando uma casa para a esquerda vai gerar uma potência positiva. A vírgula estava aqui, vai andar uma casa, então vai ficar com 1,8 vezes 10A. Andei para a esquerda, estou gerando uma potência positiva. Com 3 negativas que eu tenho, 1 positivo menos 3, vai dar menos 2. Intensidade da força elétrica, Newton. Então, 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Tá ok?